Olá, querido amigo da TV Novo Tempo e do programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia juntos. Hoje, Jeremias 19. É uma alegria estudar a Palavra de Deus e é também um privilégio estudar a Palavra de Deus. Cada dia, abrir a Bíblia e ouvir a voz do Senhor em um capítulo diferente das Sagradas Escrituras. Há um outro programa de leitura da Bíblia chamado Ano Bíblico. Você pode fazer esse também. O Ano Bíblico é a leitura de 3 capítulos por dia da Bíblia Sagrada. Em alguns finais de semana você pode ler mais, 4 ou 5 capítulos, e aí você vai ler toda a Bíblia em um ano. Se você procurar, por exemplo, na internet, programa Ano Bíblico, você pode encontrar este programa. Nós aqui sugerimos um capítulo da Bíblia somente por dia, para que você possa criar o hábito de ler a Bíblia, parar, ler com cuidado, ouvir a voz de Deus nos pequenos detalhes. Nessa vida corrida e agitada que nós temos, vamos começar lendo pelo menos um capítulo da Bíblia diariamente. Agora, você pode ler mais se você quiser. E outro detalhe, não se contente somente com o nosso programa. Você precisa ter o seu tempo com Deus, a sua comunhão diária com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Lembre que você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook ou no Twitter, no endereço PR Evandro Fávero. E você pode também publicar a Palavra de Deus com a hashtag RPSP e assim promover, espalhar esperança. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Agora pedimos a bênção do Senhor e a sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos então ao Jeremias capítulo 19. Jeremias 19. Bom, esse capítulo, ele apresenta aqui logo no início um símbolo, né? uma parábola, digamos, de uma botija quebrada. Com o símbolo da quebra de um vaso do oleiro, é predita aqui a desolação dos judeus por causa dos seus pecados. O capítulo 19, ele é triste. Ele é triste porque ele trata da condenação de um povo que escolheu andar longe de Deus. O profeta usa a figura de uma botija. Deus orientou a buscar uma botija, um vaso, e quebrar esse vaso diante de todos os homens. Verso 1, verso 10, verso 11. Sabe que Deus partia do conhecido para o desconhecido. Jesus também fazia isso. Jesus usou parábolas partindo do concreto para o abstrato, do físico para o espiritual, para que o povo pudesse entender as lições espirituais que ele queria ensinar. E esse mesmo Jesus, quando inspirou Jeremias a transmitir a mensagem, fez o mesmo com ele. E ele então usou vários elementos diferentes para que o povo pudesse compreender a mensagem e não esquecer-se jamais. Eu destaco alguns versos então, começando do verso 1. O verso 1 diz assim aqui do capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro, leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. Vou continuando a leitura, agora vou ler o verso 3. Dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Retinir-lhe-ão os ouvidos. Palavra difícil aqui, né? O verso 4 diz assim: porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. E edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, que nunca lhe ordenei, nem falei, nem me passou pela mente isso. Verso 6. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança. E agora o versículo
14, 15. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o Senhor o enviara a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz, ou seja, eles teimaram para não ouvir as minhas palavras. Uau! O verso 1 começa dizendo: assim diz o Senhor. Deus fala e se revela. Ele guiou os profetas para levar os apelos ao povo. Lembrando que quando um profeta anunciava uma mensagem de destruição, por trás estava um convite de Deus para o arrependimento. Você lembra de Jonas? Jonas foi enviado por Deus não com a mensagem de arrependimento. Jonas foi enviado por Deus para Nínive com uma mensagem de destruição. Jonas foi e, claro, todo o contexto, né? Jonas primeiro tentou fugir, Deus o resgatou e tal, e aí ele foi para Nínive. Mas quando ele chegou em Nínive, a mensagem era: em 40 dias e Nínive será destruída. Todos serão destruídos. Deus destruirá Nínive, que era uma cidade terrível, uma cidade pecaminosa. Deus destruirá Nínive. Mas o povo se arrependeu, a liderança se arrependeu, eles abandonaram seus pecados e Deus não os destruiu. A mensagem de destruição carrega, elas por si só, uma mensagem de salvação e de arrependimento. É por isso que nós precisamos entender os escritos bíblicos. Quando às vezes as pessoas dizem assim: nossa, que mensagem dura, parece que Deus é um Deus carrasco, que quer destruir, que tem prazer em ver sangue. Não é isto. Deus às vezes precisa falar de maneira dura, na linguagem que o povo entende, para que eles mudem de atitude, para que possam mudar de atitude. Essa é a questão. Deus fala numa linguagem que Deus entende, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato. E no contexto de um povo que vivia em guerras, no contexto de um povo que era diferente do nosso hoje, que estava acostumado com batalhas, Deus às vezes usa a sua linguagem para dizer: meu filho, olha aqui, você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida, você precisa voltar aos caminhos de Deus. E então ele, nesse contexto, ordena que Jeremias vá e compre uma botija. Deus está presente em nossa vida, Ele se interessa conosco. Ele não é um Deus distante. Ele guiou os profetas e guia a nossa vida hoje também. O texto diz: leva contigo alguns dos anciãos. Lembra? Alguns dos líderes de Israel deveriam testemunhar os atos de Jeremias. Isso me lembra de discipulado. Jeremias deveria levar os líderes junto para que eles testemunhassem, para que eles aprendessem a revelação de Deus. E o verso 4 apresenta duas expressões interessantes. A primeira expressão que aparece aqui no verso 4 é a expressão me deixaram. E a segunda expressão que aparece aqui no verso 4 é profanaram. É interessante que a consequência natural de uma pessoa que deixa Deus é profanar o nome de Deus. A pessoa deixa de seguir o Senhor e profana o seu nome. Nós podemos profanar o nome de Deus de diversas formas. Quando nós mentimos, quando nós nos dizemos que somos cristãos, mas não vivemos como um cristão, quando nós cometemos promiscuidade, seja a traição física ou seja ela virtual, quando nós cometemos perversidades com outras pessoas, enganando, né? Não pagando aquilo que nós devemos, então nós estamos profanando o nome de Deus. Agora, é claro que aqui os judeus abandonaram o Senhor e se voltaram para um Deus desconhecido. Tinha que ver então aqui com a idolatria. Então eles abandonaram ao Deus verdadeiro e agora profanaram o nome de Deus, adorando um Deus pagão. E o verso 6, que nós lemos também aqui, ele apresenta uma expressão vale da matança. Vale da matança. Em justa retribuição à adoração idólatra e cruel de Judá,
Este abominável local, Vale da Matança, ele se tornaria um lugar de juízo quando Jerusalém fosse tomada pelos babilônicos, ou babilônios, né? Posso dizer que o povo largou a proteção de Deus e, como consequência, não foram pários para a Babilônia. Tiveram que passar pelo Vale da Matança. E é isso que acontece. Nós não somos pários para o inimigo. Nosso inimigo hoje é Satanás. Ele pode levantar pessoas, pode levantar situações que nos oprimem, mas ele está por trás. E nós não somos pários para ele sozinhos. Por isso precisamos da ajuda de Deus. O verso 15, que nós também já lemos aqui, ele diz, apresenta uma pergunta, né? Por que viria o mal? E a resposta, porque o povo endureceu o coração para não ouvir a palavra de Deus. Por que viria o mal? Porque o povo endureceu o coração. Vamos lembrar do texto? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela. Porque viria o mal? E aí vem a resposta no final do verso. Porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Endurecer a cerviz é uma expressão que significa eles teimaram. Eles teimaram e não ouviram as minhas palavras. Você vai teimar também? Eu não quero teimar. E eu tenho certeza que você também não. Então vamos abrir nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a voz de Deus? Seguramente Ele cuidará de nós. Ele cuidará de você e nos transformará. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque quando oramos, quando confessamos os nossos pecados, quando nós entregamos nossa vida a Ti, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dirige e assim somos vitoriosos em Cristo Jesus. É em nome dEle que nós oramos e clamamos. Amém. Foi muito bom falar com você, viu? Lemos Jeremias, a Bíblia, e ela nos transformou. Lembre-se, seja reavivado cada dia por sua palavra. Deus te abençoe.